Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano, de Barbara Ann Bernam, da editora Pensamento. Hoje nós vamos ler o capítulo 10. Capítulo 10. Diagnóstico de um chakra ou centro de energia. Existem várias maneiras de discernir o estado dos chakras. A princípio, você terá de explorar o que lhe for mais fácil e mais útil. A melhor maneira que descobrir de perceber o estado dos chakras é usar um pêndulo, dispositivo que ajuda a aumentar sua sensibilidade ao fluxo de energia, porque atua como amplificador. Os melhores pêndulos que encontrei para este propósito são feitos de faia, têm a forma de uma pera de cerca de 2,5 centímetros de diâmetro e 3,8 centímetros de comprimento. Seu campo de energia é difuso, penetra-se facilmente e, sobre ser também piriforme, é simétrico em torno de um eixo vertical, o que não deixa de ser importante nesse tipo de mensuração. Os pêndulos de faia podem ser adquiridos no Metaphysical Research Group, Anchers Court, Sorters, Shirley Lane, Hastings, Sussex, Inglaterra. Se você desenvolveu alguma sensibilidade nas mãos, ou se gosta de tocar, pratique a percepção da energia quando esta flui para dentro ou para fora dos chakras, sentindo-a com as mãos. Isso ajuda a perceber se a energia flui livremente ou se está bloqueada, se é fraca ou forte. Poderá fazer a mesma coisa com um ponto de acupuntura, simplesmente colocando a ponta do dedo sobre ele. Com esse tipo de sensibilidade, você obterá certas respostas de sensação física no próprio corpo, que lhe darão a informação que você deseja conhecer. Finalmente, depois que tiver desenvolvido sua alta percepção sensorial a um grau mais elevado, poderá olhar simplesmente para os chakras e ver como estão girando, regular ou irregularmente, e quais são as suas cores, escuras e bloqueadas, desbotadas e fracas, ou claras, brilhantes e de tonalidade forte. Também poderá ver se estão desfigurados e, especificamente, como estão. Poderá, finalmente, percebê-los em cada camada do campo áurico. Antes de tudo, porém, pratiquemos o uso do pêndulo. Exercício para diagnosticar chakras com um pêndulo. Para medir os chakras frontais, peça ao paciente que se deite de costas. Para medir os dorsais, peça que se deite de bruços. Para medir o estado do chakra, amarre o pêndulo a uma corda de mais ou menos 15 centímetros de comprimento acima do chakra e esvazie a mente de todas as ideias pré-concebidas quanto ao estado do chakra. Essa é a parte mais difícil e requer prática. Certifique-se de que o pêndulo está o mais próximo possível do corpo sem tocá-lo. Sua energia flui para o campo do pêndulo a fim de ativá-lo. O campo e sua energia combinados interagem com o campo do sujeito, levando o pêndulo a mover-se. Veja a figura 10.1. Ele se moverá provavelmente em círculo e descreverá um círculo imaginário acima do corpo do sujeito. Poderá mover-se para trás e para diante, no movimento elíptico, ou poderá mover-se em linha reta e poderá mover-se erraticamente. A extensão e a direção do movimento do pêndulo indicam a dose e a direção da energia que flui através do chakra.
O Dr. John Kyriakos descobriu que um movimento realizado no sentido horário denota um chakra psicodinamicamente aberto. Isso quer dizer que os sentimentos e experiências psicológicos governados por esse chakra e que fluem através dele estão equilibrados e cheios na vida da pessoa. Se o pêndulo se mover no sentido anti-horário, o chakra estará psicodinamicamente fechado, indicando uma área de problema e seu aspecto psicológico correspondente. Isso significa que os sentimentos e experiências psicológicos governados por um fluxo através desses chakras não estão equilibrados porque a energia foi bloqueada e a pessoa provavelmente tem experiências negativas associadas a ele. O tamanho do círculo descrito pelo pêndulo vincula-se à força do chakra e à quantidade de energia que flui através dele. Relaciona-se também com a quantidade de energia que o curador e o sujeito têm nesse dia. Se um círculo mais amplo for descrito pelo pêndulo, haverá uma quantidade de energia fluindo através dele. Se o círculo for pequeno, menos energia estará fluindo através dele. É importante ter em mente que o tamanho do chakra não é o diâmetro da forma circular descrita pelo pêndulo, mas é indicado por ela. O tamanho do círculo do pêndulo é a função da interação dos três campos: o do sujeito, o do terapeuta e o do pêndulo, como já foi dito antes. Se as energias das duas pessoas forem baixas, todos os chakras parecerão menores. Se forem altas, todos os chakras parecerão maiores. Precisamos concentrar-nos na comparação dos tamanhos relativos dos chakras. A saúde se obtém pelo equilíbrio dos chakras. Para criar um fluxo igual de energia através de todos eles. Para a saúde, portanto, todos os chakras deverão ter aproximadamente o mesmo tamanho. Existem muitas variações entre as formas básicas do movimento no sentido horário e do movimento no sentido inverso, que indicam vários estados psicológicos. A figura 10-12 é uma tabela de várias formas descritas por um pêndulo, posto que, à primeira vista, pareça um pouco complicada. A tabela, na verdade, é muito simples. Cada movimento realizado pelo pêndulo é uma variação entre os extremos de um chakra plenamente aberto, movimento no sentido horário, que desenha um círculo de 15 centímetros de diâmetro, C6, ou um chakra inteiramente fechado, que gira em sentido anti-horário, CC6. Raramente encontro diâmetros maiores que 15 centímetros, a menos que a pessoa esteja usando em demasia determinado chakra ou que esse esteja exageradamente aberto depois de uma experiência espiritual, quando se abre a maioria dos chakras. Cheguei a medir até C10 no sentido horário, com diâmetro de 25 centímetros. A única exceção incidente entre C6 e CC6 é o chakra estática, quando o pêndulo não exibe movimento algum. Neste caso, ou o chakra está invertendo o giro, ou o indivíduo usou excessivamente, ou lhe deteve e obstruiu o funcionamento psicológico, de maneira que o chakra deixou totalmente de girar e já não metaboliza energia alguma do campo de energia universal. A continuar por muito tempo, esse estado resultará seguramente em doença, visto que o corpo não funciona saudavelmente sem fazer uso da energia exterior. Veja no capítulo 15, a relação entre doenças e chakras. Qualquer
Qualquer oscilação elíptica do pêndulo indica um desequilíbrio do fluxo de energia do lado direito ou do lado esquerdo do corpo. As designações de direito ou esquerdo referem-se aos lados direito e esquerdo do corpo do paciente. A saber, o pêndulo oscila para cima do lado esquerdo ou para cima do lado direito do corpo do paciente. Isso também indica que um lado do corpo é mais forte do que o outro. O lado direito representa a natureza ativa, agressiva, masculina ou yang. O lado esquerdo representa a natureza passiva, receptiva, feminina ou o yin da personalidade. Quando o pêndulo descreve uma elipse inclinada para cima, na direção do lado direito do corpo do paciente, o Dr. John Piriakos observou que a personalidade tem um aspecto masculino mais desenvolvido que o feminino. Essa pessoa será provavelmente hiperativa, no sentido de ser agressiva em momentos em que a receptividade é mais apropriada. O mesmo acontece a questões diretamente relacionadas com a área do funcionamento psicológico governado pelo chakra, que exibe um movimento elíptico. Em qualquer chakra em que a oscilação elíptica do pêndulo se eleva para a esquerda, a pessoa tende a ser passiva em situações relacionadas com questões atinentes aos aspectos psicológicos particulares governados pelo chakra em tela. Se o centro da vontade, por exemplo, localizado entre as omoplatas 4B, significar passividade, elíptico, ascendente para a esquerda, a pessoa será incapaz de conseguir o que deseja, permanecerá passiva quando dela se exigir uma ação agressiva e esperará que alguém a execute ou dê a ela. Tampouco será capaz de defender seus direitos ou a sua vez. Muitas vezes recorrerá a uma falsa humildade para explicar por que permanece passiva, mas a verdade é que ela tem medo de ser agressiva, quase sempre em virtude das imagens muito fortes acerca do que significa ser agressiva. A imagem relativa à agressão vem diretamente da experiência da infância. Uma criança, por exemplo, pode ter tido um pai muito agressivo, que a dominava ou humilhava todas as vezes em que ela estendia a mão para pegar o que queria. Isso a terá convencido de que estender a mão para pegar o que se quer não é uma boa maneira de conseguir o que se deseja. Como as crianças são muito criativas, esta provavelmente experimentou várias formas de obter o que cobiçava ou, pelo menos, de conseguir alguma coisa que servisse de compensação ao que queria. A maneira que der certo é a que a criança adotará como comportamento natural e continuará a adotá-la até o momento em que ela deixar de funcionar a contento. Infelizmente, o hábito é difícil de romper e mudar para encontrar novas maneiras dá trabalho, porque a agressão é vista como negativa. Debaixo de toda passividade existe, em geral, um componente agressivo muito hostil da personalidade, que gostaria de fulminar os sentimentos sem restrições e apropriar-se do que deseja. Se isso for feito repetidamente no cenário terapêutico, a pessoa acabará sendo capaz de integrar sua agressão saudável no resto da personalidade. O trabalho agressivo precisa ser feito simultaneamente com que muda a passividade em receptividade saudável. Quanto mais distorcido for o movimento circular do pêndulo acima de qualquer chakra, tanto mais grave será a distorção psicológica.
A cisão direita e esquerda é mais profunda, é denunciada pelo movimento do pêndulo para trás e para frente, num ângulo de 45 graus em relação ao eixo vertical do corpo, R3, 1.4 da figura 10. 2. Quanto mais amplo for o movimento do pêndulo, tanto maior será a quantidade de energia contida na distorção. Por exemplo, uma mensuração R6 para o chakra 4B indica que a pessoa pegará simples e agressivamente o que deseja, sejam quais forem as circunstâncias. Então aqui nós temos as tabelas, tá? Figura 10.2, diagnose do centro de energia. Então tem o símbolo do chakra anti-horário, notação C6, significado do símbolo destrogiro, 15 centímetros de diâmetro, indicações psicológicas, aberto e harmonioso, com clara percepção da realidade. Abaixo, no símbolo anti-horário, notação CER3, destrogiro, elíptico, direita, 8 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, aberto, cisão ativa, receptiva, com o lado ativo da personalidade mais desenvolvido que o receptivo. Percepção da realidade inclinada para o lado ativo, masculino, ou yang do dualismo. Aí, outro símbolo, notação CEI.3, significado do símbolo destrogiro, elíptico, esquerda, 8 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, aberto, cisão ativa receptiva, com lado receptivo mais desenvolvido, percepção da realidade inclinada para o lado receptivo, feminino ou o yin da dualidade. Outro símbolo, né? CEV3, anotação, significado do símbolo destrogiro epílitico, horizontal, 15 centímetros de diâmetro, aberto com algum deslocamento ascendente da energia para o espiritual, a fim de evitar interação com pessoas. Mais o desenho de símbolo CEH6, né, a anotação, significado do símbolo destrogiro elíptico horizontal, 15 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, aberto com alguma compactação à sujeição da energia a fim de evitar interação energética com as pessoas. Mais um símbolo, notação CC6, significado do símbolo sinistrogino, 15 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, fechado e desarmônico com projeções ativas da realidade. Outra forma de símbolo, notação CCER3, o significado do símbolo cistrogiro, elíptico, direita, 8 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, fechado, cisão, aspecto agressivo mais desenvolvido que o passivo, com projeção de uma realidade passiva inclinada para o yang. Mais um símbolo, notação CCEI2, significado do símbolo sinistrogiro, epílico esquerda, 5 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, fechado, cisão, aspecto passivo mais desenvolvido que o agressivo, com projeção de uma realidade inclinada para a agressividade.
Mais um símbolo, notação CCEV3, significado do símbolo, sinistro giro elíptico vertical, 8 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, fechado com deslocamento ascendente da energia para o espiritual, a fim de evitar a interação com pessoas. Mais um desenho de símbolo, notação CCEH5, significado do símbolo, sinistro giro elíptico horizontal, 12 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, fechado, alguma sujeição e compactação da energia a fim de evitar interação energética com pessoas. Mais um desenho, agora para cima e para baixo, notação V6, significado do símbolo vertical, 15 centímetros. Indicações psicológicas, movimento, sentimentos e energia para o espiritual, a fim de evitar interação pessoal. Outro símbolo, agora com setas para horizontal, notação H4, significado do símbolo horizontal 10 centímetros. Indicações psicológicas, sujeitando o fluxo de energia e os sentimentos para evitar interações pessoais, indicada forte obstrução. Mais um símbolo, notação R3, significado do símbolo, direita 8 centímetros de oscilação. Indicações psicológicas, grave cisão agressiva passiva com lado agressivo mais desenvolvido que o passivo. Mais um símbolo, notação I4, significado do símbolo, esquerda 10 centímetros de oscilação. Indicações psicológicas, grave cisão agressiva passiva com o lado passivo mais desenvolvido que o agressivo. Outro símbolo, que é um ponto, notação S, significado do símbolo imóvel. Indicações psicológicas, o chakra não funciona de maneira alguma e conduzirá a sintomas psicológicos no corpo físico. Aí, outro símbolo aqui, girando em vários sentidos, notação CAS5, significado do símbolo, destrogiro elíptico, mudança de eixo, 12 centímetros de diâmetro. Indicações psicológicas, tremenda mudança ocorre na pessoa que trabalha ativa e profundamente nas questões envolvidas, provavelmente preocupados com problemas relevantes, como definidos pela função dos chakras, caos sensível. E o último símbolo, também várias oscilações, notação CCEAS6, significado do símbolo, sinistro giro elíptico, eixo mudando, 15 centímetros de diâmetro. As mesmas que a SES, com caos negativo. Lembre-se de que os símbolos são desenhados enquanto você olha para a parte frontal do corpo do paciente. A mesma regra geral para medir a gravidade vale para a oscilação do pêndulo para trás e para frente, que é vertical, paralela ao eixo vertical do corpo, V, ou horizontal, perpendicular ao eixo vertical do corpo, H. O aspecto vertical indica que o indivíduo está desviando energia para cima na direção da vertical, o que significa que ele evita a interação pessoal. O movimento horizontal do pêndulo indica que o indivíduo
está sujeitando e compactando o fluxo de energia e os sentimentos para fugir à interação pessoal. Uma leitura de pêndulo de V5 no chakra 3A, por exemplo, indica que a pessoa está focalizando sua conexão pessoal com a vertical e a espiritualidade e evitando uma relação pessoal com outro ser humano. Ela define quem é no universo do ponto de vista de uma crença espiritual e corta o aspecto de ligação com outro ser humano, ao passo que uma leitura de pêndulo de H5 para o mesmo chakra indica que a pessoa não se liga com ninguém, nem no nível espiritual, nem no nível humano, o que pode levar ao isolamento pessoal. Esse movimento pode entrar no chakra imóvel, em consequência da falta de uso e compactação. Num caso como esse, faz-se necessário vigorosa psicodinâmica física. Quando o indivíduo focaliza seu trabalho psicológico num determinado aspecto do seu ser, ou por haver decidido fazê-lo desde um lugar interior, ou por ter sido forçado a fazê-lo por circunstâncias externas, o chakra ou chakras envolvidos apresentarão provavelmente um movimento caótico ou assimétricos, CCEs, como na figura 10.2. Esse movimento fará o pêndulo oscilar de maneira caótica, exibindo com frequência um movimento elíptico combinado com um eixo móvel deslocável. A princípio, o movimento pode confundir o principiante, se mantiver, contudo, o pêndulo sobre o chakra por um período mais longo de tempo, a mudança do eixo será observável. O modelo descrito pelo pêndulo terá a aparência dos dois últimos itens da figura 10.2. Toda vez que se observar esse tipo de movimento, o terapeuta saberá que muita coisa está acontecendo no cliente. É chegada a hora de analisar profundamente as questões pertinentes, dando-lhe, ao mesmo tempo, muito tempo e espaço para que ele faça o próprio exame transformação. Se ele puder ausentar-se do trabalho por alguns dias, nessa ocasião, e não ser perturbado pela rotina cotidiana, tirará o máximo proveito desse período de grande mudança pessoal. Tenho observado regularmente esse fenômeno em pessoas que estão passando por uma profunda transformação pessoal em retiros que duram semanas inteiras. À medida que o terapeuta se torna mais proeficiente no uso do pêndulo, começará a observar outras qualidades em suas mensurações. O ritmo da oscilação, a rapidez com que o pêndulo se move, indica a quantidade de energia metabolizada através do chakra. Com a prática, o terapeuta poderá também captar qualidades como o retesamento, a tensão, a exuberância, o peso, a tristeza, o pesar, a tranquilidade e a clareza. Uma oscilação rápida pode ser rápida e retesada, indicando excesso de trabalho, tensão e pressão na área. Uma oscilação rápida também pode combinar-se com um sentimento exuberante, indicando muita agressão positiva na área. Dessa forma, desenvolvendo sentidos mais agudos para perceber a qualidade da energia que flui através do chakra, o terapeuta pode informar-se melhor acerca do estado do cliente. Pode aferir a estabilidade do chakra, dizer por quanto tempo ele se encontra no estado atual, se muda para trás e para frente, entre dois estados e outras coisas mais. Um chakra pode estar aberto 20% do tempo, o que será captado pelo terapeuta treinado sensitivamente. Está claro que para isso se faz necessária
a prática da verificação. Os chakras experimentam fases diferentes à proporção que passam de fechados para abertos, graças ao trabalho intenso do terapeuta. O processo de alterar o sistema de crença de uma pessoa dá nova direção ao movimento do chakra. Um chakra continuamente fechado num diâmetro amplo CC6 diminuirá às vezes durante um período de tempo seu diâmetro, virará e em seguida aumentará o diâmetro na direção harmoniosa até tornar-se C6. Esse tipo de mudança não durará muito, mas à proporção que a pessoa prosseguir no trabalho por um longo período, o chakra tenderá a ficar aberto por mais tempo, cada vez que se abrir, aumentando a percentagem global de tempo de funcionamento harmonioso, e a pessoa se sentirá feliz por períodos mais dilatados. Durante muito tempo, o chakra se estabilizará na posição aberta e raro se fechará. O indivíduo, em geral, continuará trabalhando e passará ao chakra seguinte, que esteja funcionando desarmonicamente e interfira na sua felicidade diária. Segundo verifiquei, quando um chakra cronicamente fechado se abre durante uma sessão de terapia, é comum outro chakra habitualmente aberto fechar-se por breve espaço de tempo a título de compensação. A personalidade não tolera um novo estado aberto sem algum grau de proteção imaginada no princípio. Estudo de um caso de retiro intensivo. Examinemos agora as configurações do chakra realmente medido no caso de uma mulher que veio ao Poenciência Patchwork Center de Poughkeepsie, Nova York, em 2 ocasiões separadas para fazer um retiro de uma semana, que incluía um trabalho muito intenso sobre si mesma. A primeira foi em 1979 e a segunda em 1981. Na segunda vez, ela veio com um novo marido e ambos fizeram um trabalho intensivo de casais. Tomaram-se medidas dos chakras antes do início do trabalho da semana e, em seguida, logo depois de completado o citado trabalho. Todas as medidas foram tomadas enquanto a mulher se achava num estado muito tranquilo. Depois de estar assim por algum tempo, essas medidas são mostradas na figura 10.3. Para interpretar as leituras, será preciso usar ambas as figuras 7.3 e 9.1, além da figura 10.2 sobre o significado de cada chakra. Como vocês podem ver pelas leituras, os centros que funcionam mais harmoniosamente são os da razão, depois vêm os dos sentimentos e, por fim, os da vontade. Isso significa que ela tem uma bela mente que funciona bem. Figura 10.3. Estudo de um caso de um retiro intensivo, leitura de chakras. Chakra, centro da coroa, 7. Antes do retiro, C6. Depois do retiro, C6. Em 1979. Já em 1981, antes do retiro, CS e depois do retiro, CS. Chakra, vontade executiva, 6B, 1979, antes do retiro, CER4, depois do retiro, S, em 1981, antes do retiro, R4, depois do retiro, CER6. Chakra, vontade profissional, SB, em 1979, antes do retiro, CC3, depois do retiro, CER3, em 1981, antes do retiro, CC3, depois do retiro, C4. Chakra, vontade do ego externo, 4B,
em 1979, antes do retiro C5, depois do retiro C5, em 1981, antes do retiro CCC ou CC5, depois do retiro C5. Chakra Vontade da Saúde, 3B, em 1979, antes do retiro CER3, depois do retiro CC3, em 1981, antes do retiro CEH4, depois do retiro C4. Chakra Vontade Sexual, 2B, em 1979, antes do retiro CC4, depois do retiro CC4, em 1981, antes do retiro CC4, depois do retiro C4. Chakra Conceptual, 6A, em 1979, antes do retiro C4, depois do retiro C5, em 1981, antes do retiro C5, depois do retiro C5. Chakra Receptividade e Responsabilidade, SA, em 1979, antes do retiro L4, depois do retiro CER4, em 1981, antes do retiro C5, depois do retiro C6. Chakra Amante, 4A, em 1979, antes do retiro C3, depois do retiro C4, em 1971, antes do retiro C4, depois do retiro C4. Chakra Conhecimento Universal, 3A, em 1979, antes do retiro CC4, depois do retiro C3, em 1989, antes do retiro CC3, depois do retiro C5. Chakra Sexual Receptivo, 2A, em 1979, antes do retiro C4, depois do retiro C4, em 1981, antes do retiro CEAS4, depois do retiro C5. Como vocês podem ver, as leituras dos centros funcionam mais harmoniosamente são o da razão, depois vem o do sentimento e por fim o da vontade. Isso significa que ela tem uma bela mente que funciona bem, sobretudo nos conceitos da realidade 6A e na integração da personalidade e espiritualidade 7. Seu centro mental de vontade executiva, 6B, mostra uma cisão direita e esquerda na maior parte do tempo, o que quer dizer que ela tende a ser agressiva quando o mais apropriado seria ser receptiva em qualquer situação que se relacionasse com a execução gradativa das suas ideias. Ela decidirá o que fazer e passará a fazê-lo de um modo gradual, independentemente do fato de ter ou não ter chegado o momento de começar. Quando ela apareceu para o primeiro retiro, esse centro estava agressivo. Na ocasião em que o primeiro retiro chegou ao fim, o centro se acalmara, já não estava agressivo, mas continuava imóvel. A configuração de imobilidade não se manteve, nem se mudou em harmonia, como acontece frequentemente com o passar do tempo. 2 anos depois, quando ela voltou, o centro estava agressivo de novo e não se modificou durante o segundo retiro. Por ocasião da última leitura, o fato de ser super agressiva, quando punha em prática suas ideias, continuava sendo um problema para ela. Este foi o único caso de nenhuma mudança nos chakras, mas, quando chegou ao fim do segundo retiro, todos os outros chakras estavam equilibrados. Seus outros centros da vontade também mostraram problemas, pois cada um deles deixou de funcionar numa ou noutra ocasião durante as semanas de retiro.
Quando ela chegou em 1979, os chakras 5B, 3B e 2B não funcionavam direito, o que quer dizer que ela estava negativamente agressiva em termos de orgulho, chakra 5B, autodestruição, chakra 3B e amortecimento da potência sexual. Ela amorteceu a potência sexual cindindo o fluxo de energia no chakra 2B em quatro partes. O pêndulo mostrava 4 círculos distintos e separados e, empregando-o de maneiras negativas, como as brigas com o ex-marido. Após o primeiro retiro, a única melhora no funcionamento da vontade ocorreu na área do orgulho, que se abatera, e passou a ser positivo na área da profissão, 5B. Ela ainda possuía um componente hiperativo, que tomou o lugar do orgulho usado para compensar os sentimentos de inadequação nessa área. Quando apareceu para o segundo retiro, 2 anos depois, ainda trazia consigo os mesmos problemas da vontade. Estes foram resolvidos no decorrer do segundo retiro intensivo e todos os centros da vontade passaram a funcionar normalmente. Os centros dos sentimentos evidenciaram algumas dificuldades, mas nem tantas quanto os da vontade. O centro do coração, 4A, permaneceu aberto durante os 2 anos. Ela é muito boa em matéria de amor. O centro da garganta, 5A, revelou problemas na aceitação da nutrição e uma negação agressiva das suas necessidades. Ela se abrandou ao final da primeira semana e, quando ela voltou, 2 anos depois, havia sido resolvida, principalmente através do relacionamento muito terno com o homem que ela ama. Por outro lado, o centro do plexo solar 3A, com o que você é no universo, estava fechado quando ela veio pela primeira vez. Abriu-se durante o retiro, mas no período do segundo ano, entre os 2 retiros, voltou a fechar-se. Ao término do segundo retiro, aberto outra vez, metabolizava mais energia. O leitor notará que o centro de potência sexual dela clareou quando seu relacionamento com o homem que ela amava se tornou mais estável e definiu-se claramente por intermédio do trabalho no retiro de casais. No transcorrer do primeiro retiro, ela abriu os centros dos sentimentos e principiou a sentir-se segura neste mundo universal. No segundo retiro, tendo realizado muito trabalho nos centros dos sentimentos, que não se achavam tão obstruídos quanto os da vontade, foi-lhe possível enfrentar com firmeza o uso equivocado que fazia da sua vontade e reequilibrá-lo, como se depreende das leituras. A maior parte dos chakras exibia grandes diâmetros, o que quer dizer que a pessoa possui esse sistema de energia, possui também muita força. É interessante notar que os centros da coroa, do terceiro olho e do coração permaneceram abertos durante os 2 anos. Isso significa que ela está muito ligada à espiritualidade, à realidade conceptual e é capaz de amar. O quadro global da sua personalidade indica que sua função clara primordial é a razão e que ela compensa os sentimentos vulneráveis e se defende contra eles com a vontade demasiado agressiva. Como eu já disse, ao final do segundo retiro, todos os centros, com exceção do centro executivo da vontade, funcionavam bem. Enquanto continuarem desse jeito, ela se mostrará equilibrada na razão, na vontade e nas funções emocionais e levará uma vida mais feliz e mais harmônica. Revisão do capítulo 10. 1.
O que significa uma leitura de pêndulo de C6 para o aspecto frontal do quarto chakra? 2. O que significa uma leitura de pêndulo de CC5 para o aspecto dorsal do terceiro chakra? 3. O que significa a leitura de um pêndulo de V6 para o aspecto frontal do chakra 2? 4. O que significa uma leitura de pêndulo de CC4 para o quinto chakra frontal, tanto física quanto psicologicamente? 5. O que significa uma leitura de pêndulo de H5 para o aspecto dorsal do chakra 2? Matéria para reflexão. 6. Se você trabalha com pessoas para abrir-lhes os centros do coração e do sexo e é bem-sucedido, por que podem elas fechar o chakra do seu plexo solar? Isso está certo? Bom, então aqui finalizamos o capítulo. Um abraço, até o próximo capítulo.